Bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje uma aula sobre a Constituição Federal. O que a Constituição Federal diz sobre os municípios, suas competências e organização. Lembre-se que o concurso da Prefeitura de Itabuna e também de Lauro de Freitas está pedindo, né, a Constituição. E aí nós temos ali os artigos 29 e os artigos 30. Aliás, os artigos 29 e 30, melhor dizendo, né? E esses artigos, eles são essenciais para você compreender o que é preciso estudar sobre os municípios. Não só a lei orgânica, mas também esses capítulos, esses artigos que a Constituição, aliás, o edital cobra de você. E essa cobrança, ela com certeza vai vir na prova. Então, pessoal, esses artigos 29 e 30, eles são essenciais porque eles estão na Constituição e é pedido no edital. Certamente vai ter alguma coisa relacionada a esse assunto aí. E, portanto, eu peguei os artigos da Constituição, o 29 e o 30, que trata de quê? Trata dos municípios. Então, por exemplo, se ele está pedindo lei orgânica e está pedindo Constituição, certamente eles vão fazer alguma associação entre esses dois artigos aí e a lei orgânica do município. Então é bom você estar preparado, né? Então, nesse artigo 29, ele fala aqui, ó, quais são as competências do município. E aí ele fala de duas coisas, né? Ele fala sobre a competência e fala sobre a organização. Então, o que é competência do município? O que é que compete ao município? A gente sabe que na República Federativa Brasileira a gente tem a gente tem uma tripartição de poder, né? O poder legislativo, executivo e judiciário. Sendo que o poder executivo e legislativo ficam com a função administrativa, administrar os recursos e gerenciar toda a política em torno de legislação e em torno de dar efetividade àquilo que a sociedade precisa. Então aí a gente tem três entes federados, né? Três entes federados, que são os estados, os municípios e a União, né? O governo federal. Aí a gente tem aí tem competência que é só do município, tem competência que é somente dos estados e tem competência que é somente da União, que é somente do governo federal, né? Então você tem ali competência e organização, que é o que esse artigo vai cobrar. E aí eu coloquei aqui o material coloquei em mapa mental para ficar mais fácil de você compreender. Que você pode ler a lei, ouvir, como a gente já botou no canal aí, e depois você pegar essa aula aqui com essa organização dessa forma, ó, que eu fiz justamente para te dar mais embasamento. E no final eu coloquei aqui, ó, questões, 5 questões sobre o artigo 29 e 5 questões sobre o artigo 30. Então a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre as competências do município, vai falar também sobre a organização dos municípios. Na Constituição, então, ela vai ter o que compete aos municípios, o que compete aos estados, o que compete ao governo federal, né? A União, que forma então os três entes federados, né? É uma federação. Os três são independentes, e aí o que a gente vai ver agora é falando sobre o município. Então o município, ele vai ser regido, eu vou ampliar aqui, ó, para você ver, ó, nesse primeiro quadrado, nessa primeira parte que eu quero argumentar, diz assim que o município vai ser regido por uma lei orgânica, que é basicamente aquela Constituição que a gente já comentou, né? Vou trocar a cor dessa caneta para dar mais destaque ao que eu estou escrevendo.
onde eu estou riscando. Então aqui, ó, o município ele vai ser regido pelo quê? Por uma lei orgânica. É praticamente sua constituição, né? Essa lei orgânica ela vai ser votada em 2 turnos, com um interstício, ou seja, vai haver um espaço de no mínimo 10 dias. Ela vai ser aprovada em 2 turnos, aliás, em 2/3 dos membros da Câmara, que a promulgará atendido os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e dos seguintes preceitos. Então, o município ele é regido pela lei orgânica. A lei orgânica é a Constituição do município. Ela é votada em 2 turnos, com um intervalo de 10 dias, mínimo de 10 dias entre uma votação e outra, né? Ou seja, vota a primeira vez e depois vota a segunda vez após no mínimo 10 dias, como diz a Constituição. Para quê? Para aprovar a lei orgânica. Aprovando essa lei orgânica, aquela lei passa a reger toda a estrutura administrativa do município, né? Então aqui, promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado. Então o Estado também tem uma Constituição e essa lei orgânica não pode ir de encontro àquilo que está na Constituição do Estado. Por exemplo, invadir a competência do Estado ou invadir a competência da União. Aí já seria ou inconstitucional ou o Estado também poderia estar contestando essa lei orgânica, né? Então o que acontece? A Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Quais são os preceitos então? Eleição do prefeito. Então ao município complete a eleição do prefeito e do vice e dos vereadores, né, para mandato de 4 anos, mediante um pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Então é na Constituição que está estabelecido isso, né? Os municípios elegem seus regentes administrativos e eles têm um mandato de 4 anos e vai ser feito essa eleição, esse pleito, né, direto e também simultâneo em todo o país. Então todos os municípios seguem isso aí. A eleição do prefeito e do vice é realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder. Então, antes de terminar o mandato, no primeiro domingo de outubro, então é aplicada ali uma votação para eleger o próximo prefeito. No caso de municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicadas as regras. No caso de municípios com mais de 200 mil eleitores, tem um artigo 3º aqui que diz o seguinte: a posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Então sempre bota essa posse aí para o dia 1º de janeiro. Isso é o que diz aí sobre o que está dizendo isso aqui. Isso aqui está dizendo sobre a Constituição dos Estados e como vai proceder para a eleição de prefeitos, vereadores e vice-prefeito. Então tem toda essa logística. O que a banca pode fazer para perguntar para você sobre isso? Pode alterar aqui que será a eleição somente de prefeito e não de vice. Pode querer dizer que o mandato não é de 4 anos. Seria uma questão besta, mas seria possível, né? Ela pode mudar essa data aqui, pode dizer que é no mês de novembro, né? E que a posse do prefeito e dos vereadores se dá em fevereiro. Poderia ser, mas não tem muita coisa a ser cobrada nessa primeira parte não. Mas eles podem inventar ali justamente para te pegar, ver se você sabe mesmo, se você leu, né? Bom, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de... Isso aqui ele está falando sobre a quantidade de vereadores que o município vai ter, né? A composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de quê?
no caso de Itabuna, será um limite máximo de 21 vereadores. 21 vereadores. Por quê? Porque essa quantidade de vereadores, ela, segundo a Constituição, ela vai ser estabelecida de acordo com o número de habitantes, né? Municípios com até 300 mil vai ter 21 vereadores. No caso de Itabuna, seria 21 vereadores, né? 21 vereadores nos municípios mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil. Itabuna se encaixa nesses critérios, né? Porque até onde eu sei, vamos botar aqui, ó, Itabuna, ela não tem mais de 300 mil habitantes, ó. A não ser que o censo do IBGE tenha detectado um aumento significativo. Mas a última vez que eu soube era 250, 200 e poucos mil. Ok, Itabuna. Deixa eu botar aqui na pesquisa, né? Itabuna. O computador tá lentinho. Tá lentinho. Itabuna. Número de habitantes. Ó, número de habitantes em Itabuna, 185.500. Então ela se encaixa nesse quadro aqui, ó. Porque ela não passa de ela passa de 160 mil e é menos de 300 mil. Então ela fica com 21 vereadores, segundo a Constituição, né? Então esse censo do IBGE aqui é que demonstrou que Itabuna tem 185.500 habitantes. Isso em 9 de janeiro de 2023 foi atualizado. Eu achei até que seria mais, né? Eu achei até que seria mais. Achei até que seria mais, mas é isso aí, né? Agora, o que acontece? Para você ver no artigo 39, 29, que ele fala sobre a quantidade de vereadores, aí ele pode lhe confundir lá também, né? Na prova pode lhe confundir fazendo o seguinte, ó. Porque quando o número de municípios, o número de habitantes é menor, aí acompanha ali o número de habitantes, o número de vereadores, ó. Então, de acordo com o número de habitantes, ó, 11 vereadores, municípios com até 30 mil habitantes. 13 vereadores, municípios com mais de 30 mil habitantes. Né? Até 50 mil. Entre 15 e 30 mil, tá dando uma viajada aqui o computador. Tá ficando lento. Deixa eu ver que ele está processando alguma coisa. Então, assim, 15 vereadores, ó, como está mostrando aqui, ó. 15 vereadores, 50 mil habitantes até 80 mil tem 15 vereadores. Se o município tiver 80 mil até 120 mil, ele vai ter 17 vereadores. Entendeu? Então é de acordo com o número de habitantes. E quem estabelece esse número de vereadores é a Constituição Federal. É a Constituição Federal. É a Constituição da República Federativa do Brasil. Municípios com mais de 1,5 milhão, ó, o número de vereadores é 37. Então, no caso de Itabuna, ela se encaixa em que categoria? Dos 21. 21 vereadores, porque tem até 300 mil habitantes. Ela tem mais de 60 mil habitantes e tem menos de 300 mil. Então, ela fica com 21 vereadores. Itabuna fica com essa quantidade de vereadores aí, né? Então, aí tem municípios, ó, que pode ter, por exemplo, 8 milhões de habitantes, vai ficar com 55 vereadores. Isso aqui está onde? No artigo 29 da Constituição Federal. Tá? Artigo 29, aí você acha aí toda essa lista de vereadores. Ó. Então aqui, ó, para a composição das câmaras municipais, será observado então o limite máximo de 21 vereadores no caso da Itabuna, né? Mas a lista é aquela toda lá. O que interessa para você é isso aqui. Porque pode cair uma questão perguntando qual é a quantidade de vereadores, colocar a mais ou a menos e pode querer lhe confundir, mas você sabe que pela Constituição é só aquela quantidade ali, né? E quem determina é a Constituição. O município não pode fazer nada em relação a isso. Total das despesas com a remuneração dos vereadores não
não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Então, não pode gastar mais de 5% da receita do município com a Câmara de Vereadores, né? Então a Câmara não pode gastar mais de 5% do total. A Câmara não. A despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Uma pergunta poderia dizer que é 10%, poderá ultrapassar 10%. E aí você vai se perder ali, né? Porque a Constituição diz 5%, né? Outra coisa, a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões. Os vereadores, eles são parlamentares, né? Eles são parlamentares. Parlar é falar, né? Então eles têm a prerrogativa de falar sem ser punido por suas opiniões, né? Desde que ele não ofenda ninguém, né? Ofenda moral, minta, fake news, qualquer coisa assim. Aí ele pode assumir também aquilo que ele falar, né? Então, opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, o vereador ele tem uma prerrogativa muito grande em relação ao município. Ele pode cobrar do prefeito, ele pode fazer as leis ou fazer um projeto de lei para ver se a Câmara aprova. Se a Câmara aprovar todos os 11, no caso de Itabuna, todos os 21, né? Aí ele pode entrar com aquele projeto de lei e ele atender a um anseio da população. Ele pode fiscalizar e ele pode falar sobre o que está errado no município. É uma prerrogativa dos vereadores, né? Pode até ser o que a gente não vê acontecendo, né? Mas é uma prerrogativa que eles têm, né? Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, similares no que couber disposto nessa Constituição para os membros do Congresso e na Constituição dos respectivos estados para os membros da Assembleia Legislativa. Então, ele está dizendo que proibições e incompatibilidade no exercício da vereança são similares, são iguais aos que são colocadas para os membros do Congresso, né, e da Assembleia Legislativa do Estado. Os estados têm os seus vereadores, a gente chama de deputados, né? Faz leis também e fiscaliza. Fiscaliza o outro poder, que no caso é o poder executivo, e faz as leis. E o que se aplica aos deputados com prerrogativas se aplica similarmente aos vereadores, que são também parlamentares, né? Julgamento do prefeito perante também cabe aí, ó. Então, para a disposição das câmaras municipais será observado esse limite de 21 vereadores, 5% para pagar despesas com os vereadores, a inviolabilidade da palavra dos vereadores, da palavra, opiniões, votos, né? A similaridade do que se aplica às câmaras de deputados, tanto na esfera federal, deputados federais, estaduais, e os vereadores, que são também parlamentares, eles têm também as mesmas prerrogativas lá do similar, de acordo com a lei orgânica do município estabelecer, mas é similar. Então, aos vereadores também cabe isso aqui, ó, o julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça, né? Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal, cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Então tá aí, coloquei ali a primeira parte, essa parte aqui eu já falei, que é quanto o vereador pode ganhar de acordo com o seu ganhar não, o número de vereadores de acordo com a quantidade de habitantes do município, né? Aqui eu coloquei o seguinte, ó, o total das despesas do Poder Legislativo Municipal. Aí eu destaquei aqui que são 5% para municípios com população de até 300 mil. No caso de Itabuna, então, ó, vai gastar com os vereadores somente 5% das despesas, né? Porque em Itabuna chega a 300 mil habitantes, né? Para municípios com população entre 300 mil e 500 mil. Itabuna está nesse nível, 5%, né? Mas Itabuna não está entre 300 mil e 500 mil. Então, isso aqui, ó,
pode ser maior ou menor de acordo com esse número, mas aqui ele estabelece somente 5%. Ó. Cadê? Onde é que foi que a gente fez? 5%. 5% da receita, né? Então ali é a repetição, basicamente, né? Então a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita, 70% de sua receita com a folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídios de seus vereadores. Então a Câmara fica proibida de gastar mais de 70% de sua receita com a folha de pagamento de vereadores. Então ela não pode ultrapassar esse limite ali, né? De 70% daquilo que ela recebe dos repasses feitos pelo município para a Câmara, que é constitucional, né? Então aqui, ó, outra coisa importante que pode cobrar em sua prova, isso aqui ainda é o artigo 29, viu? A gente ainda vai falar do 30. Cadê? Já estamos falando do 30? Não, 30 está embaixo. Então aqui, ó, constitui crime de responsabilidade do prefeito. O que? Efetuar repasses que supere os limites definidos nesse artigo. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. É o prefeito que repassa, é a prefeitura que repassa como é que se fala? É a prefeitura que vai repassar à Câmara o seu orçamento, né? Seu orçamento. Então, o prefeito ele comete crime de responsabilidade caso ele não repasse esses valores ou repasse menos, né? Provavelmente ele quererá repassar menos, né? Mas ele fica impedido. Aí efetuar repasse que supere os limites. Ele não pode nem passar menos nem passar mais, né? Porque aí vai criar um problema, né? Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês é também obrigatoriedade. E aí pode ser aberto um processo de cassação, né? Cassação do prefeito. Porque isso aí seria o que? Crime de responsabilidade. Então ele tem que enviar, né? Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Então aí ele não pode também enviar nem mais nem menos, né? Como eu estava falando. Agora aqui, ó, compete aos municípios. O que compete aos municípios? O município compete, a competência do município exclusiva, né? Ele não pode transferir para ninguém, é ele que faz. Ele não pode esperar que o Estado faça, não. É ele que tem que fazer. E o que é que ele tem que fazer? Ó, legislar sobre assuntos de interesse local. Né? Legislar sobre assuntos de interesse local. Como, por exemplo, o carro do lixo, a hora do lixo, a conta de energia elétrica pública. Aí compete ao município legislar sobre essas coisas locais. Né? Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Às vezes a Constituição ela não abrange tudo o que é preciso na esfera municipal. Aí nem a Câmara, nem a Constituição do Estado. Aí compete ao município legislar sobre aquilo que faltou, né? Aquilo que ela precisa. Né? Instituir e arrecadar tributos de sua competência. O município pode arrecadar tributos? Claro que pode, né? De acordo com a Constituição. Ó. Institui e arrecada tributo. Por exemplo, um tributo que a gente vê muito o município arrecadando e fazendo é o tributo predial urbano, né? É esqueci até o nome agora, né? Deixa eu botar aqui. Tributos municipais. Ó. Quais são os tributos municipais? Só para você ter uma ideia. O IPTU, ITBI e ISS, né? IPTU que é Imposto Predial Territorial Urbano e ITBI Imposto Territorial. Imposto Territorial. ISS é Imposto sobre Serviços, né? Agora o ITBI, me perdi aqui no ITBI. Deixa eu procurar aqui. O que é o ITBI? Que é um imposto municipal, né? Imposto Municipal, ITBI. É simples, não é nada demais não. É um imposto de tramitação de bens imóveis. Quando você vende uma casa, aí você paga esse ITBI. Né? E quando você tem a casa já no seu nome, todo ano você tem que pagar o IPTU. Né? Você paga o IPTU, paga o ITBI. E o ISS é um imposto
é o imposto sobre serviço, né? Imposto sobre serviço. Contribuição de melhoria, taxa de coleta de lixo, pode haver em algum município, taxa de alvará e licenciamento, que o município recebe também, né? Então são esses tributos aqui, ó, são alguns, né, que o município recebe. Aí se você botar aqui tributos estaduais, tá? Cada estado vai ter lá, vai estabelecer, né? Mas os principais a gente vai aparecer aqui, ó. Quais tributos são estaduais? Ó. Vamos ver aqui quais são estaduais, né? Que compete ao estado. Bora, criatura. Estadual, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. O IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. E o ITCMD, Imposto Causa Mortes e Doação. E tem mais, né? Só são alguns, né? Tributos estaduais, né? Aí se você botar aqui tributos federais, você vai ver que são outros. Então o estado não pode arrecadar o ISS, né? Isso é uma competência do município. O município não pode arrecadar IPVA. Isso é uma competência do estado, né? Quer dizer, aí você tem que ter essa mínima noção, que é para você não se perder. Faça uma pesquisa para você se aprofundar nisso também, né? Ninguém sabe tudo, pessoal. A gente não sabe tudo. A gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai se aprofundando. O tempo de vida que a gente também passa aqui na Terra, a gente tem para aprender essas coisas. Então a gente vai aprendendo, mas saber tudo, só se você for especialista na arrecadação de tributos, né? Inclusive tem o curso de especialista em fiscal, né? Então institui arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, publicar balancete nos prazos fixados em lei. Aí fica por conta do Tribunal dos Municípios, né? O chamado Tribunal de Contas, que vai ver se o município realmente está fazendo isso. Então aqui, ó, a competência do município está falando no artigo 30, né? Está falando no artigo 30 da Constituição. Agora, se você olhar lá, o que a gente estava fazendo foi no artigo, falou de competência e organização, né? A gente está falando agora dessas competências aqui no artigo 30. No artigo 30. E aí, também a competência do município, o quê? Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Então, ele pode criar um distrito, pode excluir, pode suprimir distritos, reorganizar, né? Organizar e prestar diretamente, sob seu regime de concessão ou permissão, serviços públicos locais, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Manter com a cooperação técnica e financeira da União dos Estados programas de educação infantil, de ensino fundamental também, né? Então, assim, ao município compete prioritariamente o ensino infantil, né? Mas ele pode oferecer o ensino fundamental também. Agora, ao Estado compete obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente ou prioritariamente, como diz a Lei de Diretrizes e Bases, compete ao Estado o ensino fundamental. Mas ele pode ofertar um outro nível, né, da educação básica. Ele pode ofertar um outro nível, até mesmo a educação superior. E aí agora a União fica com outras competências. Por exemplo, o MEC fica com a competência ali de redistribuição, de organização, de suplementação, e enfim, né? Eles dividem, municípios, estados e municípios dividem competências, tá? Eles dividem competências. Eles têm competências exclusivas deles, tem aquelas de cada ente, né? E por ente eu quero dizer estado, município, ou Distrito Federal ou a União. Tem aquelas exclusivas que é ele que tem que fazer. E tem aquela competência que é só, por exemplo, ali de um ente federado. Por exemplo, tem competência que é só da União, competência que é só do município, competência que é só do Estado. No caso, o Estado não vai oferecer educação infantil, porque a LDB diz que a educação infantil compete ao município. Compete ao município, né? Agora, o Estado pode suplementar, ele pode contribuir, ele pode ajudar, né? Agora,
não assumir, né? Não assumir, porque aí estaria fora do que diz a Constituição. Outra competência do município: prestar com cooperação técnica, financeira da União e dos Estados serviços de atendimento à saúde. Então, o município oferece atendimento à saúde, sim, com a prestação, com a cooperação técnica e financeira da União dos Estados. Então, o SUS, Sistema Único de Saúde, sistema que abrange o país todo, né? Maravilhoso o SUS, né? Quem fala mal do SUS é porque é rico, ou então, sei lá por que fala mal, né? Acho que até tentaram eliminar o SUS. Mas o SUS é maravilhoso, porque você vai lá, você tem um atendimento gratuito. Ah, mas não é perfeito. E o que é perfeito no mundo? Eu não conheço nada. Mas é um serviço oferecido às pessoas que não têm condições. A pessoa faz cirurgia, a pessoa faz atendimento básico, chega lá com uma emergência, é atendido, né? Só apresenta o documento e é atendido ali. Ao município compete, então, prestar essa assistência à saúde. Aí o Estado e o governo federal, o Estado pode mandar ambulância, o governo federal, através do Ministério da Saúde, manda os recursos obrigatoriamente, porque a Constituição obriga a mandar, não é porque eles querem, ou porque a B, C quer, não, porque está na Constituição, né? A gente tem que mandar ali aqueles recursos, né? Compete ao município também promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Né? Então compete ao município também promover a proteção do patrimônio cultural, observar a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então tudo isso são competências dos municípios, né? No artigo 31 ainda fala dos municípios. Ele diz o seguinte, que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, os vereadores, né, mediante um controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Então, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo. Essa é a competência dos vereadores, né, verificar se o prefeito está fazendo tudo o que a lei pede, tudo o que a lei orgânica do município está ordenando, tudo aquilo que é de obrigatoriedade do prefeito, de competência do prefeito fazer. O Poder Legislativo, os 21 vereadores, no caso de Itabuna, tem que verificar, tem que fazer a fiscalização, denunciar e, caso haja algum tipo de irregularidade, levar até o Ministério Público. Daí o Ministério Público vai cobrar do prefeito que execute aquilo que ele deixou de fazer. E, em último caso, um crime de responsabilidade, o prefeito é julgado pela Câmara de Vereadores, pode até perder o seu mandato, né? Então, o controle externo da Câmara será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos municípios e dos conselhos de tribunais de contas dos municípios, onde houver. Então, os tribunais de conta, por exemplo, ele pode mandar um relatório. Isso acontece anualmente, né, nos municípios, chama prestação de conta, que é um momento assim mais tenso na administração de um prefeito ou de uma prefeita, enfim. O que é isso? É quando o prefeito ele manda as contas e aí o Tribunal de Contas dos estados eles verificam se aquelas contas estão compatíveis, se aquelas notas emitidas estão corretas, se os valores gastos foram gastos corretamente, como diz a lei, e encaminha à Câmara de Vereadores um relatório dizendo, as contas foi reprovada porque está com incoerência, e pode pedir à Câmara que tome uma decisão quanto a isso. A Câmara de Vereadores é que vai julgar as contas novamente, ela vai julgar e dizer se aquelas contas que o Tribunal de Contas julgou, se é suficiente para tomar a decisão de tornar aquilo crime e afastar o prefeito. Mas normalmente, né, a gente sabe que no Brasil não acontece. Muitas vezes o Tribunal de Contas ele manda para o município dizendo, olha, essas contas estão irregulares, essas contas estão com deficiência, essas contas estão carecendo de mais explicação. E aí manda para o município e às vezes
a Câmara de Vereadores é quem vai decidir se vai eliminar ou não aquele processo, ou se vai dar prosseguimento naquele processo e pedir o afastamento do prefeito. Afasta por 90 dias, se não me engano, e depois abre um processo de... Essa aí é a abertura do processo de cassação, né? E aí caça o prefeito por improbidade administrativa, né? Seria o caso, né? Então aqui no inciso 2º, diz o seguinte: o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 do membro da Câmara. Então o tribunal ele manda as contas do prefeito, mas é a Câmara que decide se vai ou não dar prosseguimento à cassação ou penalidades, enfim, afastamento. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade. Então tá aí. É vedada a criação de tribunais, conselhos dos órgãos municipais. Normalmente esses conselhos e tribunais são estaduais, né? Ou são independentes, como a gente fala, né? É um órgão do poder judiciário. Aí eles são independentes. Eles são independentes, ou seja, eles não prestam contas ao prefeito. Portanto, eles são independentes ali do município, independentes do estado. E aí vai ter os seus órgãos próprios, o estado, o Distrito Federal e os municípios, né? O terror é o Tribunal de Contas para o município, né? Que a gente está tratando do Tribunal de Contas. Pessoal, dá uma força lá no Instagram pra gente, ó. No Facebook, se inscreve, compartilha. A gente está também no Facebook. Tá aqui também no YouTube, ó. E tem o nosso Zap para você pedir nosso material. A gente está preparando aí. Vamos construir uma apostila bem legal para os próximos concursos, para esse canal Via Coach aí, fazendo o melhor para você, tá? A apostila, se você quiser, a gente tem da legislação e de informática, legislação informática com questões elaboradas por nós e questões da banca mesmo, né? Hoje a gente vai ver questões que foram elaboradas por nós aqui, ó. Esse Zap aqui é para você pedir a sua apostila. Pode pedir de legislação, pode pedir de informática. As duas vão cair no seu concurso. Aqui eu só tenho de informática, só tenho para Itabuna, tá? Para Itabuna. Aliás, de legislação eu só tenho para Itabuna, tá? De legislação eu não tenho para Lauro de Freitas ainda. A gente está preparando. Então aqui, ó, legislação só para Itabuna. Agora, informática a gente tem para qualquer concurso que caia esses conhecimentos que a gente está colocando aqui nessa apostila, tá bom? Então esse é o Pix, ó, para você fazer seu pedido. Pode falar com a gente pelo Zap, faz seu pedido, a gente envia na hora, tá? A gente envia na hora. E a gente vai disponibilizar outros materiais aí para vocês. Vamos fazer aqui as 5 questões, que o horário aqui, meu horário já bateu. E aí nós vamos responder 5 questões sobre o artigo 29 e o artigo 30. E depois 5 questões sobre o artigo 30, certo? Então vamos fazer as primeiras 5 somente, né? Qual é o requisito mínimo para aprovação da lei orgânica na Câmara Municipal? Maioria simples? Maioria simples a gente sabe que não é, né? Maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal? 2/3 dos membros da Câmara Municipal? Ó, maioria absoluta também não é. Tá mais para 2/3, né? 2/3 da Câmara Municipal. Se você for olhar, ó, são 2/3, ó. Eleição orgânica. Cadê? Deixa eu voltar lá. Eita, a cabeça tá boa, viu? Vamos ver. Tá aqui, ó. Maioria simples não. Qual é o requisito mínimo para aprovação da lei orgânica? Para aprovação da lei orgânica, ó, para aprovar a lei orgânica do município, aprovada em 2/3. 2/3 dos membros, né? Então a gente acertou ali a primeira, né? Primeiro nós acertamos, são 2/3 dos membros da Câmara para aprovar a lei orgânica, né? Para a aprovação mínima da lei orgânica municipal, 2/3, né? De acordo com o artigo 29, em que data ocorre a posse do prefeito e do vice-prefeito eleitos? A posse ocorre, né? 1º de janeiro do mesmo ano da eleição? Claro que não, né? Que aí está em outubro, como é que vai ser do mesmo ano? Tem que ser do ano seguinte, né? 1º de fevereiro, olha o que eu falei para vocês, que ela pode cobrar dessa forma.
Não é 1º de fevereiro, é 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Então, a certa seria a C. 1º de fevereiro também não seria, né? Qual é o critério para determinar o número máximo de vereadores de um município de acordo com a Emenda Constitucional 58 de 2009? O número é de habitantes, a gente viu que é de habitantes, não é de eleitores, né? Não é do tamanho geográfico do município, nem da receita do município. É o tanto de habitantes, ó. A gente falou disso nessa parte aqui, ó. A gente falou aqui, ó. É de acordo com a Itabuna, como é, ó. 21 vereadores dos municípios de mais de 160 mil até 300 mil habitantes, tá vendo? Então a palavrinha ali que fez acertar a questão, né? De habitantes. Legal, né? Aqui temos o quarto, né? De acordo com o artigo 29, qual é o limite máximo de despesa com a remuneração dos vereadores? A gente viu que é 5%, né? Aqui não tem nem como discutir, né? É 5%. 5%, ó. Se a gente voltar lá, a gente vai ver que aqui, ó, diz sobre as despesas com os vereadores. Uma folha de pagamento de vereador, ó. Onde foi? Aqui, ó. Total despesa, remuneração de vereadores. 5% da receita do município, né? 5% da receita do município. Vou deixar esse material para vocês. Vou deixar 5 questões para você responder, tá? Eu vou linkar vários materiais que eu fiz aqui. Esse material aqui, ó, material precioso, né? Tem aqui embaixo o gabarito, porque aqui você treina, né? Então estou deixando também 5 questões para você treinar, tá certo? Vou deixar essas 5 para você treinar. Valeu! Se você quiser pedir a nossa apostila tem bastante questões com material, tem a apostila de informática e legislação. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, contribuir com a gente para a gente avançar fazendo mais material para você, tá? A aula de hoje foi sobre a Constituição Federal, o que a Constituição Federal diz sobre os municípios, suas competências e organização. Tá no meu concurso isso? Claro que tá. No seu concurso cobra, no de Itabuna, cobra do artigo 1 até o artigo 69, né? Se você esqueceu. Isso aqui a gente falou somente do 29, do 30 e do 31. Um abração. Até!